Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta para o Poca Plus e a mais um vídeo do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. E antes de mais nada, se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like e se inscreva aí no canal que vai nos ajudar bastante. E pessoal, alerta de spoiler, se você ainda não assistiu a série Star Wars Histórias do Jedi, fica o alerta aí, porque esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler, então se você não assistiu, vai lá correndo assistir, depois você volta aqui e assiste o vídeo, porque você não vai se arrepender de assistir essa série, ó, maravilhosa. Então pessoal, vamos falar sobre Star Wars Histórias do Jedi, essa animação linda, sensacional, maravilhosa, formosa, que lançou esse ano, lançou acho que em outubro, se eu não me engano. Não cheguei a gravar na época, mas eu não poderia deixar encerrar 2022 sem falar da melhor coisa de Star Wars desse ano, né? Eu arrisco dizer que pra mim é a melhor coisa de Star Wars desde Rogue One. Talvez algumas pessoas possam dizer que é Andor, que eu também até concordo. Alguns vão dizer que é The Mandalorian, mas pra mim, Histórias do Jedi foi o melhor produto de Star Wars desde Rogue One. Então, pessoal, a série ao todo tem 6 episódios, ela é curtinha, né? Pequenininha, quem quiser dá até pra assistir tudo de uma vez. Eu já assisti umas 2 vezes porque eu achei a série, assim, maravilhosa. Cara, que animação fantástica, me surpreendeu. Essa primeira temporada é focada em 2 personagens importantíssimos dentro da saga Star Wars, que é a Ahsoka e o Conde Dooku. São 6 episódios, foram 3 para cada um. Principalmente do Conde Dooku, foi assim, maravilhoso a gente ver o passado dele. Quem já assistiu os vídeos aqui do canal sabe que a Ahsoka é uma das minhas personagens preferidas do universo Star Wars, né? Acho que ela fica ali no top 3, se duvidar. Então assim, foi maravilhoso ter 3 episódios focados nela. Mas eu tenho que admitir que os do Conde Dooku foram muito superiores, porque o da Ahsoka a gente viu mais do mesmo. Mas o Dooku, a gente viu ele como um Jedi, a gente viu o passado dele, a gente vê como ele caiu para o lado sombrio, foi simplesmente fantástico. Então, pessoal, o episódio 1 ele é focado na Ahsoka, no nascimento dela, né? Ali com ela com seu primeiro ano, já manifestando a força, conseguindo conversar com aquela espécie daquela fera, né? Um tigre, tipo um tigre lá do planeta da Ahsoka, e como ela conseguiu acalmar e tal. É um episódio interessante, mas eu acho que dos 6 talvez seja assim o menos legal. Não posso dizer que tem um episódio ruim nessa animação, porque nem de longe isso, mas o episódio 1 talvez seja o mais... legal, é legalzinho, né? Vamos botar assim. Mas assim, a partir desse episódio é que a série é uma grata surpresa. E é justamente no episódio 2 que a gente começa a ver o passado do Conde Dooku. Na época que ele era um Jedi, na época que ele tinha nada mais nada menos que Qui-Gon Jinn como seu aprendiz. E isso nos faz lembrar, né, que todo mestre alguma hora já foi aprendiz, né? Assim como a gente viu com Obi-Wan no episódio 1, na Ameaça Fantasma, o Qui-Gon Jinn a gente já sabia que tinha sido o aprendiz do Conde Dooku. Mas a gente nunca tinha visto isso na prática, né? A gente só sabia. E, cara, como foi maravilhoso ver isso, porque desde Padawan, o Qui-Gon Jinn ele já era um personagem calmo, centrado, que tinha uma visão mais ampla das coisas. Enquanto o Conde Dooku ali, como seu mestre, ele já estava numa fase assim, mais revoltado, né, com a falta de igualdade na República, a ponto dele quase matar um senador. Então, assim, nessa época ainda estava um pouco longe, né, dele cair pro lado sombrio. Até porque, como eu falei, nessa época o Qui-Gon Jinn ainda era um Padawan. Depois, mais pra frente, a gente vê que o Dooku ele caiu pro lado sombrio depois da morte do Qui-Gon Jinn, mas já a gente vai falar sobre isso. Então, cara, mesmo nessa época, ele já era revoltado com a desigualdade da República, de como a República tratava os Jedi como simples guardas, como simples soldados, né? E não mantedores da paz. Ele já era muito revoltado com isso. Enquanto, em contraparte, o Qui-Gon Jinn já era uma pessoa que tinha uma visão mais ampla das coisas, né? Então, cara, foi uma grande surpresa esse episódio.
Como eu falei, o episódio 1 ele é legal, principalmente porque mostra o nascimento da Ahsoka e tal, mas, assim, não muda muita coisa na história, né? A gente já sabia que a Ahsoka, desde pequena, teria manifestado a força e tal, mas foi legal só ver como isso aconteceu. Agora, com o Conde Dooku, foi muito interessante ver ele como mestre do Qui-Gon Jinn, ver o Qui-Gon Jinn como aprendiz e como ele há muito tempo já era revoltado com a República. E não é só o passado do Conde Dooku com o Qui-Gon Jinn que é mostrado nessa série. Em um outro episódio que mostra também, foca no passado do Dooku, é mostrado nada mais nada menos do que Mace Windu, antes mesmo dele fazer parte do Conselho Jedi. Em uma missão ali que recebe tanto o Dooku quanto o Mace Windu, os dois vão juntos, né, para essa missão. Foi muito interessante ver como um interagia com o outro, né? Enquanto o Dooku era um questionador, né, achava que sempre tinha alguma coisa a mais ali, o Mace Windu era o fiel seguidor das regras desde essa época, mesmo antes de fazer parte do Conselho Jedi. Ele recebia a missão, ele queria seguir à risca toda a orientação que ele recebeu. Enquanto o Dooku não. O Dooku ele queria investigar mais, ele queria ver mais, ele achava que tinha mais ali. E o Mace Windu não, isso não faz parte da nossa missão, não foi as nossas ordens e tal. E foi muito interessante ver um personagem que sempre questiona tudo com um personagem sempre certinho, né? Que sempre quer seguir as regras. Então, assim, foi muito legal ver que eles também eram amigos, né? Tanto que faz muito sentido aquela cena em Ataque dos Clones, né? Ah, então me desculpe, velho amigo, porque eles realmente eram amigos. Eles eram companheiros ali, né? E tanto que no final desse episódio o Mace Windu ele ganha um assento no Conselho Jedi e o Dooku não, justamente pelo Dooku ser um questionador, não seguir as regras. E vale lembrar que mesmo o Qui-Gon Jinn sendo uma pessoa mais calma, que tem uma visão mais ampla das coisas, ele puxou esse lado mais rebelde do Dooku, né? De questionar as ordens, de questionar as regras. Tanto que foi assim que ele decidiu treinar o Anakin lá em Ameaça Fantasma, né? Que ele disse que com ou sem a aprovação do conselho ele ia treinar o Anakin. Então, assim, mesmo ele sendo um personagem mais centrado, ele puxou esse lado mais rebelde do mestre dele, né? Do Conde Dooku. E a gente viu também o que aconteceu com o Mestre Yaddle, membro do Conselho Jedi ali em Ameaça Fantasma, da mesma espécie do Yoda, uma fêmea, e a gente não sabia o que tinha acontecido com ela. E nessa animação nos mostra mais da sua história e por que ela sumiu, ela simplesmente desapareceu, né? Então, assim, foi muito interessante e foi interessante ver também que ela fala normal. Eu fiquei esperando também, fazer ou não fazer? Falar embolado, falar ao contrário, igual o Yoda fala, mas não, ela fala normal. Curioso. Bem curioso do porquê que o Yoda fala assim e ela não, né? E falando de Conde Dooku ainda, como em apenas 3 episódios eles conseguiram mostrar mais do passado do Dooku, como eles conseguiram aprofundar a história de uma forma magnífica. Isso inclusive esclarece uma dúvida que muita gente tinha, de que o Conde Dooku ele não aparece em Ameaça Fantasma. Apenas em Ataque dos Clones ele aparece e ele é mencionado que ele foi o mestre do Qui-Gon Jinn. Então, onde ele estava em Ameaça Fantasma? Onde ele estava quando o Qui-Gon morreu? Então, assim, sempre teve essa dúvida. E essa animação ela esclarece tudo, de que desde aquela época ele já estava meio que trabalhando como um agente ali do Palpatine, mesmo ele ainda sendo um Jedi, ele já trabalhava com o Palpatine, né? Ele mudou, inclusive mostra a cena que ele muda os arquivos lá e apaga caminho dos registros, coisa que a gente vê em Ataque dos Clones. Mostra cada vez ele mais revoltado com a República, como ele achava que os Jedi eram pau-mandados dela, do Senado. Então, assim, a animação nos mostra gradativamente ele indo caindo pro lado sombrio. Mostra primeiro ele ali como um agente do Palpatine, né? Seguindo as ordens dele, ele ainda não tinha decaído totalmente pro lado sombrio. Mas depois, justamente da batalha contra a Mestre Yaddle, que foi muito legal, mas eu esperava mais da batalha, esperava mais tempo, né? Que eles trabalhassem mais tempo, porque eu esperava que ela fosse, pelo menos,
Os 70% do que o Yoda era, sim, ela era bem poderosa, mas eu acho que a batalha foi muito rápida. Então, justamente depois dessa batalha com a Mestra Yaddle, que infelizmente ele vai lá e mata a personagem, e aí a gente descobre por que ela sumiu, nos mostra também que ali foi o momento que ele não tinha mais volta. Foi ali naquele momento que ele decai pro lado sombrio, que ele se torna oficialmente o aprendiz do Palpatine. Ele se torna Darth Tyrannus. E saindo do Conde Dooku, indo para a história da Ahsoka, como eu falei, amo muito a personagem, mas eu acho que a história dela fica ali abaixo da do Dooku, porque a do Dooku, como eu falei, ela esclarece muitos pontos nebulosos que tinha na história. A da Ahsoka é só mais um complemento. Então tem aquele episódio que mostra ela ali treinando com a tropa clone, né, a mando do Anakin, ela revidando os tiros e tal, ela treinando, até que ela consegue revidar, né, os tiros dos clones, comandados ali pelo Rex. E é interessante porque nos mostra como que ela conseguiu escapar da Ordem 66, né? Pra quem não lembra, no final de The Clone Wars, da animação The Clone Wars, os clones encurralam ela ali na nave, depois dela capturar o Darth Maul, e vários clones atirando nela ao mesmo tempo, e ela vai lá e ela consegue revidar de todos e fugir, né? Então é assim que ela sobreviveu à Ordem 66. E foi interessante ver que graças a esse treinamento que foi o Anakin que quis pra ela conseguiu sobreviver e revidar os tiros ali na nave, né? Então assim, é um complemento bem interessante, né? Mas não é nenhum, nossa, que aprofundamento, nossa, esclareceu muita coisa nebulosa que tinha, não é. Mas é interessante ver também. E dos episódios da Ahsoka, eu acho que o mais interessante é o último, que mostra ela ali no funeral da Padmé, né? Ela muito triste, porque ela gostava muito da Padmé, elas eram amigas de verdade. Então mostra ela ali comparecendo ao funeral, né? Já durante a Ordem 66, ela escondida. E o Bail Organa vê a Ahsoka no funeral, né? Ele entrega até um comunicadorzinho para ela, para manter em contato. E é justamente a partir daí que se forma a rebelião no futuro, né? Porque os cabeças da rebelião, alguns deles são o Bail Organa e a própria Ahsoka, né? Que a gente descobre lá em Rebels, que ela foi uma das cabeças que formou a rebelião. Mas justamente o primeiro contato e o Bail Organa descobrindo que ela estava viva foi nesse funeral da Padmé. E mostra depois ela ali vivendo, né? Escondida do Império, escondida dos Inquisidores, num planeta mais agrícola, né? E no desenrolar da história, justamente aparece um Inquisidor ali, né? Que descobre que ela estava viva e nos mostra como ela consegue o seu sabre de luz branco, né? Que ela consegue derrotar facilmente o Inquisidor. Cara, a Ahsoka é muito foda, cara. O personagem maravilhosa, ó. E justamente por ela ter derrotado tão fácil o Inquisidor, ela consegue os sabres de luz dele, né? Que depois ela purifica. Pra quem não sabe, um cristal Kyber, pra ganhar aquela coloração vermelha, um Sith tem que colocar todo sua raiva, seu ódio em cima do cristal para ele sangrar, por isso que ele fica com aquela cor vermelha. E o contrário também é válido, assim como um Sith consegue sangrar o cristal, um Jedi, uma pessoa que serve ao lado luminoso da força, né, ela consegue trazer o cristal de volta. E justamente depois disso, dessa purificação do cristal, ele fica com aquela cor branca, ele não tem mais cor. E é justamente esses sabres de luz que a Ahsoka usa em Rebels, usa em The Mandalorian, é os sabres de luz que ela tem ali. E que é muito foda, por sinal, aqueles sabres de luz branco. E falando desse último episódio ainda focado na Ahsoka, tudo que acontece nesse episódio tem nesse livrinho aqui, que eu já cheguei a mencionar ele naquele vídeo sobre The Clone Wars, vou já deixar até o linkzinho aí, quem quiser conferir. Então tudo que tem nesse último episódio tem nesse livro da Ahsoka, mas com algumas leves mudanças. Isso já tinha acontecido em The Clone Wars, né, nos episódios finais, a batalha da Ahsoka com o Darth Maul. Nos livros ela usa os sabres de luz verdes, característico dela, na animação é os azuis, dado por Anakin, né, numa piadinha interna deles ali. No livro a batalha é numa espécie de praça, na animação é dentro de um prédio. Então assim, são pequenas mudanças que não influenciam muito, mas eles mudam muita coisa em relação ao livro. E nesse episódio não é diferente, tem algumas mudancinhas bem sutis. Por exemplo,
No livro, o Bail Organa só descobre que a Ahsoka tá viva um ano depois da Ordem 66. Na animação, ele descobre no funeral da Padmé. No livro, a Ahsoka vive num planeta rural e industrial ao mesmo tempo. Ele é um planeta rural, mas tem uma fábrica do Império perto e tal. Na animação, não. Na animação, é um planeta que parece ser totalmente rural. Parece que não tem nada, nenhuma instalação do Império perto. No livro, ela enfrenta a derrota e pega os sabres de luz do sexto irmão, do Inquisidor, o sexto irmão. Na animação, é um Inquisidor que eu não sei qual é. Até agora a gente não sabe qual é. É um cabeça de balão, que depois que ela derrota ele, a cabeça dele bem que estoura. Então, assim, são pequenas mudanças, não é nenhuma mudança enorme que vai influenciar no rumo da história, mas são mudanças, né? E lembrando que esse livro é canônico. Segundo Dave Filoni, esse livro aqui, Ahsoka, de 2016, se eu não me engano, ele é canônico. Inclusive, muito bom, leiam. Ainda mais para os fãs da Ahsoka. Essa coisinha aqui é maravilhosa. Ó. Sobre Star Wars, as histórias do Jedi. É isso, pessoal. Que animação linda, que animação sensacional, que animação formosa. Quero mais. Quero uma segunda temporada focada em outros Jedi. De repente, Mace Windu, Plo Koon, Luminara Unduli. Gosto muito dela. Tem um monte de história ainda para explorar. Em animaçõezinhas assim. Na Ventress também, né? Que ela simplesmente não deram um final para ela em The Clone Wars. O final dela é num livro que inclusive nunca veio pro Brasil. Só tem em inglês, mas quem souber e quem puder ler, leiam que é muito legal. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos que nos acompanharam até aqui. Somos um canal pituchinho ainda, mas quem sabe esse ano, com fé, a gente vai crescer. Mas para quem nos acompanhou, muito obrigado e um feliz ano novo. Tudo de melhor em 2023 e que a força esteja com vocês. Se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o meu, do Fábio, deixar o linkzinho aí na descrição. Comentem o que vocês acharam de Histórias do Jedi, que pra mim foi maravilhoso, assim, a melhor coisa desde Rogue One. Diz aí se pra vocês também foi isso. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!